Capítulo 2 A Tempestade e a Amizade, Parte 1. A tranquilidade da floresta, que havia sido tão pacificadora na noite anterior, foi brutalmente quebrada por um estrondo ensurdecedor. O som de um trovão ecoou no céu, e a luz da manhã, que começava a surgir entre as folhas, foi substituída por uma cortina de nuvens cinzentas e pesadas. Em questão de segundos, gotas de chuva grossas e geladas começaram a cair, uma a uma, até se tornarem um dilúvio que transformou a estrada de terra em um mar de lama. Ash e Pikachu, que estavam caminhando com uma nova e frágil esperança, foram forçados a buscar abrigo. Eles encontraram uma pequena caverna, mais um reentrância na rocha do que um abrigo de verdade. Eles se aninharam lá, o som da chuva e do vento se tornando um rugido que os cercava, um lembrete constante de quão vulneráveis eles eram. Eu sabia que a jornada seria difícil, mas não esperava uma tempestade no primeiro dia, Ash murmurou, sentindo um arrepio. Ele e Pikachu estavam encolhidos juntos, o corpo de Ash tremendo ligeiramente de frio, enquanto a caverna oferecia uma proteção mínima, mas crucial, contra a fúria dos elementos. A luz da caverna, que antes era uma luz de segurança, agora parecia um farol de perigo. O som de passos pesados se aproximando, misturado com o som do vento, fez com que Ash e Pikachu olhassem para fora, apenas para ver uma horda de Pokémon, os Spearows, voando em direção à caverna. Não era um bando pequeno, era uma nuvem de penas escuras, com dezenas de criaturas. O som das asas, antes uma mera melodia no ar, agora se transformava em um estrondo. O zumbido distante evoluiu para uma cacofonia, um zumbido de avião que prometia perigo iminente. Era como se o céu estivesse rasgando, e o som, aterrorizante e ensurdecedor, era a trilha sonora de uma perseguição. A atmosfera já pesada e úmida agora parecia ter se transformado em um palco de batalha, e Ash e Pikachu eram o alvo. As vozes dos Speckles, antes apenas uma curiosidade, agora se tornaram um grito de guerra estridente, um coro de raiva que rasgava o ar úmido e ecoava nas árvores. Spearow! Spearow! Eles cantavam em uníssono, o som agudo e cheio de ódio. O canto não era uma canção, mas um comando, um grito de comando que Ash sentiu em seus ossos. A cada grito, a tensão aumentava, o medo de Ash se aprofundava, e a coragem que ele havia sentido apenas alguns segundos antes parecia desaparecer. Os olhos dos Spearows, pequenos e vermelhos, eram como pequenas brasas, ardendo de raiva e ódio. Eles estavam fixos em Ash e Pikachu, uma horda de raiva animal que parecia não ter piedade. Ash podia sentir o olhar deles em suas costas, um peso invisível que o estava empurrando para a beira do precipício. Ash se assustou, sentindo seu sangue gelar. Ele se levantou, suas pernas bambas, e se colocou na frente de Pikachu. O que é isso? O que eles querem? Sua voz era um sussurro, mas a pergunta ecoou no ar, carregada de medo. Pikachu, que antes era um Pokémon teimoso e desobediente, agora estava assustado e se encolheu, seus olhos cheios de medo. Ele tremia e a eletricidade em suas bochechas não parecia querer sair. Eu não sei, mas eles parecem zangados, Ash sussurrou, sentindo seu coração bater mais rápido em seu peito, um som que parecia mais alto que a tempestade. Nós precisamos de um plano, Pikachu. Mas não havia tempo para um plano. Os Spearows já estavam voando em direção à caverna, e Ash sabia que eles precisavam fugir. Ele pegou Pikachu em seus braços, o Pokémon relutante, e correu para fora da caverna, sentindo o choque da chuva fria em seu rosto e o vento batendo contra ele. A chuva e o vento, que antes eram obstáculos, agora eram seus aliados, mascarando o som de seus passos e tornando a visibilidade dos Spearows mais difícil. Eles correram, escorregando na lama escura e pegajosa, o som de seus tênis um eco de desespero. O som dos Spearows voando atrás deles era a melodia de uma perseguição, um coro de raiva. Pikachu, você precisa lutar! Ash implorou, a voz rouca pela corrida e pelo vento. Use um choque do trovão, por favor, use a sua eletricidade, mostre a eles que você é forte! Mas Pikachu, assustado, não respondeu. Ele apenas tremeu nos braços de Ash, o corpo mole e indefeso. A cada passo, a distância entre eles e os Spearows diminuía.
Ash podia ouvir o som de suas asas batendo cada vez mais perto, e o grito de fúria deles parecia estar logo acima de sua cabeça. Ele estava perdendo as esperanças, a adrenalina estava se esgotando e a exaustão se instalando. "Eu tenho que fazer algo!" Ash gritou, a voz rouca pela corrida. Ele parou de repente e pegou sua Pokédex. Ele a apontou para os Sparrows. Sparrow, o Pokémon pequeno pássaro. Ele ataca em bando e é muito agressivo. Ash não precisava da Pokédex para saber disso. Ele já sabia que estava em apuros. Ele olhou para os Sparrows, que agora estavam a poucos metros de distância, e uma ideia desesperada, imprudente e talvez até estúpida se formou em sua mente. Ele olhou ao redor, os olhos arregalados, e viu algo que o fez sorrir, um sorriso forçado e desesperado. Ele olhou para a bicicleta de uma garota, que estava caída no chão perto de uma árvore. Era a mesma bicicleta de Misty, a garota que ele havia irritado mais cedo. "Isso!" Ash gritou, o desespero se transformando em um pingo de esperança. "Pikachu, segure-se!" Ash pegou a bicicleta e começou a pedalar o mais rápido que pôde. O som do vento e da chuva, que antes era assustador, agora era uma canção de liberdade, um som de escape. A bicicleta era pesada, mas Ash, com sua adrenalina, a fez voar, o pneu dianteiro levantando um spray de lama a cada volta. A perseguição continuou. Os Sparrows voavam atrás deles, seus olhos vermelhos e cheios de ódio. Ash podia sentir o vento das asas em suas costas e o som de suas garras raspando no ar, tão perto, tão perigosas. A estrada, que antes era segura, agora estava cheia de pedras e buracos. Ash lutou para manter a bicicleta em linha reta, e a cada buraco, o som da bicicleta se misturava com o grito dos Sparrows. Ele podia sentir a bicicleta balançando, o pneu traseiro lutando para manter a tração. De repente, a bicicleta atingiu uma pedra e o pneu traseiro se esvaziou com um som de psss, que parecia uma derrota. A bicicleta começou a balançar e Ash perdeu o controle. A bicicleta caiu e Ash e Pikachu foram jogados para fora, caindo na lama escura e fria. Ash sentiu uma dor aguda em seu braço. A bicicleta de Misty estava em pedaços e a perseguição, que ele havia tentado escapar, havia chegado ao seu fim. Ash se levantou, a dor em seu braço um lembrete do quão imprudente ele havia sido. Ele olhou para Pikachu, que estava deitado na lama, o corpo tremendo, e seus olhos estavam fechados. "Pikachu", Ash murmurou, a voz cheia de preocupação. Ele tentou se aproximar, mas o som das asas dos Sparrows intensificou, e Ash olhou para cima. Eles estavam voando em um círculo, o som de suas asas um tambor de guerra, preparando-se para o ataque final. Ash não tinha um plano, ele estava no fim da linha. Ele olhou para Pikachu, que parecia mais indefeso do que nunca. A ideia de abandoná-lo nem sequer passou pela sua cabeça. Ele havia prometido ser um bom treinador e ele ia cumprir sua promessa. Ele se lembrou das palavras do professor Carvalho. Um treinador de verdade não apenas captura Pokémon. Ele constrói uma amizade, um vínculo que os torna mais fortes. Ele sabia que, mesmo com a dor em seu braço, mesmo com a exaustão, ele não poderia fugir. Ele tinha que lutar. Ele se levantou, a dor em seu braço ignorada. Ele se colocou entre os Spearows de Pikachu. "Eu não vou permitir que vocês machuquem o meu amigo", Ash gritou, a voz cheia de fúria e determinação. "Eu sou um treinador Pokémon e eu prometi protegê-lo, e eu vou cumprir essa promessa, não importa o quê." Os Spearows, no entanto, não se importaram. Eles se moveram para o ataque. O som de suas asas era como um tambor de guerra e o grito uma canção de vitória. Eles desceram em direção a Ash e Pikachu, seus bicos afiados e seus olhos brilhando com ódio. Ash fechou os olhos, pronto para o ataque. Ele sentiu o vento das asas em seu rosto e o calor do corpo dos Spearows. A dor parecia inevitável, mas Ash não se importou. Ele estava disposto a pagar o preço para proteger o seu amigo. De repente, um som de trovão quebrou o silêncio. Não era o som de uma tempestade, mas sim o som de eletricidade. O som de um choque elétrico. O som de um poder que ele não esperava. Ash abriu os olhos. O Pikachu, que antes era um Pokémon assustado e indefeso, agora estava de pé. Seus olhos estavam cheios de um brilho amarelo e suas bochechas, que antes eram apenas um símbolo de sua espécie, agora eram um gerador de eletricidade, pulsando com poder. Pikachu soltou um choque elétrico, mas não um choque pequeno e inofensivo.
Era um choque massivo, um choque que fez com que os Spearows se assustassem e voassem para longe, os corpos tremendo e os olhos arregalados de medo. Eles se espalharam, o bando de terror se tornando um bando de medo. Ash sorriu, a dor em seu braço esquecida. Pikachu, seu Pikachu, havia lutado por ele. O teimoso e desobediente Pokémon que ele havia escolhido havia se tornado o seu amigo. A confiança entre eles estava estabelecida. A chuva diminuiu e o céu se abriu, revelando um arco-íris, um arco de cores vibrantes que parecia uma promessa de dias melhores. O som do trovão foi substituído pelo som de um canto melódico, o som de uma nova amizade. Ash e Pikachu, exaustos, se deitaram na grama molhada. A amizade entre eles estava selada e a jornada, que antes era de frustração e medo, agora era de esperança. Capítulo 2. A Tempestade e a Amizade. Parte 2. O som do trovão que ecoava não vinha das nuvens carregadas, mas da própria criatura amarela. As bochechas de Pikachu, que antes eram um adorno fofo e inofensivo, agora pulsavam com uma energia violenta, irradiando um brilho amarelo vivo que iluminava o ambiente sombrio. O ar ao seu redor crepitou, e o cheiro de ozônio e eletricidade, pungente e forte, encheu o ambiente. Os Spearows, em sua fúria cega, não esperavam por aquilo. Eles voaram em bando, seus gritos de guerra se intensificando, mas a arrogância de seu ataque era uma névoa comparada ao poder que Pikachu estava prestes a liberar. A determinação em seus olhos era uma resposta direta à bravura de Ash. Ash, caído e exausto, apenas observava. A dor aguda em seu braço e o medo paralisante de antes se dissiparam como fumaça, substituídos por uma admiração pura e incondicional. Ele assistiu em silêncio, sentindo o choque em seu peito, como se ele próprio estivesse recebendo a eletricidade. O pequeno Pokémon em sua frente, aquele que se recusara a lutar, que parecia indiferente a tudo, agora se erguia para defendê-lo. Não por um comando, mas por um laço que havia sido forjado no momento em que Ash se jogou para protegê-lo. A amizade que o professor Carvalho mencionara, uma amizade que Ash duvidava que um dia teria com o Pikachu, agora era mais forte do que qualquer coisa que ele já sentira. Era um sentimento de proteção, de lealdade, que ele nunca havia experimentado. Pikachu, de pé sobre a lama escura, levantou sua cauda em forma de raio. Uma nuvem de eletricidade se formou ao redor de seu corpo, e seu pelo eriçou com a estática. Seu corpo inteiro tremia com a força que ele estava prestes a liberar. Seus olhos, que antes eram cheios de medo, agora brilhavam com uma determinação que Ash nunca havia visto em um Pokémon. Era a determinação de um amigo, de um parceiro. Pikachu! Ele gritou, a voz alta e poderosa, não mais como a voz de um bebê, mas como a voz de um verdadeiro guerreiro. O som reverberou na floresta, um rugido elétrico que parecia desafiar a própria tempestade. Uma onda de choque elétrico mais forte e poderosa do que qualquer coisa que Ash já vira, saiu do corpo de Pikachu. A eletricidade, com a força de um raio, dançou no ar, atingindo cada Spearow com uma força brutal. O som do choque elétrico se misturou com o grito de dor dos Spearows, que se dispersaram em todas as direções, voando para longe, suas penas queimadas e suas vozes caladas. O bando, que antes era uma ameaça, agora era uma nuvem de fumaça e penas, voando para longe, derrotados e humilhados. Ash observou o bando de Spearows voar para longe, sentindo um arrepio de alívio que o fez tremer. O silêncio que se seguiu foi um contraste com o caos de antes. Apenas o som da chuva, que agora era um sussurro, e o som de suas respirações, que eram pesadas e rápidas, preenchiam o ar. Ash olhou para Pikachu, que agora estava de pé. Seu corpo, antes brilhante e cheio de energia, agora estava cansado. Sua cauda, que antes era uma arma, agora tremia. Pikachu, que havia liberado toda a sua energia para proteger seu amigo, caiu no chão, exausto e ofegante. Ash correu para ele, ajoelhando-se na lama, sentindo o peso da culpa. Pikachu, você está bem? Ele perguntou, com a voz cheia de preocupação. Ele mal podia ver os olhos de Pikachu, que estavam quase fechados. Pikachu apenas acenou com a cabeça, um gesto fraco, mas que foi o suficiente para Ash.
Ash o pegou em seus braços, sentindo o calor do corpo dele e a respiração irregular. Ele se sentou na grama molhada, segurando o Pikachu com carinho, o som da respiração do Pokémon o acalmando. Ele não sentia mais a dor em seu braço. Ele estava apenas feliz, feliz por seu amigo estar bem. Ash, sentindo o peso de suas ações, pediu desculpas a Pikachu. Eu sinto muito, Pikachu. Eu não deveria ter te forçado a lutar. Eu deveria ter protegido você, mesmo que isso significasse que eu teria que me machucar. Você é meu amigo e eu sou seu treinador. É minha responsabilidade. Pikachu olhou para Ash, seus olhos brilhando com um brilho suave. Ele se aninhou nos braços de Ash, a cabeça em seu peito, o som do coração de Ash, o som de um amigo, de um treinador que o amava. Ash sorriu, as lágrimas em seus olhos. Ele não estava chorando de tristeza, mas de felicidade. A amizade que ele sonhava ter com um Pokémon agora era uma realidade. Ele e Pikachu eram uma equipe, um time, um laço de amizade que o tornaria mais forte. A chuva, que antes era um símbolo de perigo, agora era um símbolo de um novo começo. O céu, que antes era cinzento e sem cor, agora estava se abrindo, revelando um céu azul, um céu de esperança. Ash e Pikachu se deitaram na grama, o cheiro de terra molhada e grama fresca. O som de um canto melódico ecoou pelo ar, e Ash, em sua exaustão, quase não o ouviu. Mas Pikachu, que ainda estava em seus braços, soltou um gemido. Pica! Pipi! Ele cantou, a voz cheia de admiração. Ash olhou para o céu, e o que ele viu foi de tirar o fôlego. Um arco-íris se formou no céu, suas cores vibrantes e cintilantes pintando o céu azul. E em meio às nuvens, uma criatura lendária voava em direção a ele. Suas asas eram enormes e suas penas, que brilhavam com as cores do arco-íris, eram um espetáculo. Era um Pokémon lendário, uma criatura de lenda, um Pokémon que ninguém jamais vira, algo que parecia ter saído de um livro de conto de fadas. As mãos de Ash, normalmente firmes e confiantes, tremiam levemente enquanto ele erguia a Pokédex. A luz do arco-íris, que irradiava da misteriosa criatura à sua frente, banhava seu rosto em um brilho cintilante. Ele mal conseguia acreditar no que seus olhos viam. Era um Pokémon, mas um que ele nunca tinha visto em nenhum livro ou programa de TV. Um Pokémon que parecia ter saído de uma lenda. Pokédex, o que é isso? Ele sussurrou, sua voz baixa e cheia de reverência. O arrepio que sentiu não era de medo, mas de pura e incontrolável admiração. A Pokédex, um aparelho que ele considerava um guia de todas as coisas Pokémon, permaneceu em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Uma luz vermelha piscou e então a voz monótona e robótica que Ash tão bem conhecida se pronunciou, mas com uma informação que o deixou chocado. Dados não encontrados, a voz mecânica informou. Este Pokémon não está em nosso banco de dados. Por favor, tente novamente mais tarde. Dados não encontrados? Ash repetiu, a Pokédex abaixada na mão. Ele balançou a cabeça, sentindo um arrepio. Aquele arrepio de antes, mas agora mais intenso. Era um sentimento de que ele e Pikachu eram os únicos a testemunhar essa visão lendária, um segredo compartilhado apenas entre eles. Aquele Pokémon não era apenas uma criatura, mas um símbolo. A majestosa ave lendária, com suas penas que refletiam as cores do arco-íris, abriu suas grandes asas. Um som suave, como de um vento gentil, ecoou no ar. Ela voou para longe, em direção ao sol, e sumiu em meio às nuvens. Ash sentiu a falta dela, mas a imagem da criatura, a luz em suas penas e o som de suas asas já estavam para sempre gravadas em sua mente. Ash se virou para Pikachu, que estava de pé em seu ombro. Os olhos de Pikachu brilhavam, não mais com o brilho de uma criatura assustada, mas com o de uma que tinha acabado de ver algo incrível. Havia um brilho de aventura neles, uma faísca de algo novo. Aquele Pokémon lendário havia os unido de uma maneira nova e profunda. Pikachu, Ash disse, com a voz embargada de emoção, nós vimos um Pokémon lendário. Você percebe o quão sortudos nós somos? Isso é o nosso começo, nosso verdadeiro começo, e eu sei que ele será cheio de aventuras. Pikachu olhou para Ash, um pequeno sorriso em seu rosto.
Pika, ele respondeu, com uma determinação clara e um olhar de aventura nos olhos. Ash olhou para o horizonte, o sol brilhando, e para Pikachu, seu fiel parceiro, e soube que a aventura deles estava apenas começando. Eles tinham um segredo compartilhado e uma amizade que, a partir daquele momento, seria inquebrável. Pikachu, que antes era teimoso e relutante, agora era um amigo. Ele não precisava de uma Pokébola, ele não precisava de um treinador que o forçasse a lutar. Ele precisava de um amigo, e Ash, que havia arriscado sua vida para protegê-lo, era o amigo que ele precisava. Ash se levantou, a dor em seu braço uma lembrança distante. Ele e Pikachu, lado a lado, caminharam em direção a um novo destino. O sol estava nascendo e o mundo estava cheio de possibilidades. A jornada de Ash Ketchum e seu fiel companheiro Pikachu estava apenas começando, e eles estavam prontos para qualquer coisa que o mundo de Pokémon lhes oferecesse.